Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Essa semana continuamos no livro de Isaías, entramos no capítulo 50 ao 57. E o tema dessa semana é: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, eu convido você a se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho aí para receber as notificações e deixe o seu comentário no final deste vídeo. Nós estudaremos os seguintes tópicos. O futuro é brilhante para o povo do Senhor. Jesus Cristo tomou sobre si nossos pecados e nossas dores. Jesus Cristo deseja que voltemos à presença dele. Graças a Jesus Cristo, podemos ter esperança. Então, vamos aqui entrar no futuro. O futuro é brilhante para o povo do Senhor. Então, vamos continuar estudando aqui o livro de Isaías. E chegamos aqui ao versículo 1 e 2 do capítulo 59, que diz assim: Ouve-me vós, os que seguis a justiça, os que buscai ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e multipliquei. Então aqui fala sobre as bênçãos e as promessas dadas a Abraão, falando um pouco do futuro, né, que o futuro é brilhante para o povo do Senhor. Ele lembra aqui Isaías 51, de 1 a 2, sobre toda a promessa e o futuro e as bênçãos, né, dos filhos descendentes aí de Abraão, onde ele abençoa e multiplica aí, falando a respeito de todas as bênçãos prometidas para Abraão e Sara. No versículo 6 e 8, ele diz: Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como uma veste. E os seus moradores morrerão semelhantemente, porém a minha salvação durará para sempre, e minha justiça não será abolida, porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Então, esse futuro brilhante, essa promessa de todas as bênçãos a todos os descendentes de Abraão, ela vai de geração em geração. Ela vai se cumprir essa promessa. Como diz que a salvação durará para sempre, né? E a justiça do Senhor não será abolida. No versículo 9 a 11 de Isaías 52, ele fala: Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então, existe uma promessa aqui para que todas as pessoas verão essa salvação, farão parte desse plano de salvação, e que o futuro vai ser brilhante. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Então, olha aqui a responsabilidade de nós como membros da Igreja de Jesus Cristo, portadores do sacerdócio, e aqueles que possuem o Evangelho, conhecimento do Evangelho, aqueles que podem ser purificados através do arrependimento. O Senhor pede para que nós não toquemos em nenhuma coisa imunda e que nós possamos aí ser purificados. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza. Eu vou explicar o significado desse veste-te da tua fortaleza no próximo slide. Diz assim: desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião. Veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Então, olha só como às vezes é complicado, né, nós entendermos realmente o significado das escrituras contidas no livro de Isaías. Então, esses dois versículos, versículo 1 e 2 do capítulo 52 de Isaías,
se nós não tivéssemos as escrituras complementares, seria muito complicado nós entendermos o significado dessa escritura. Quando ele fala assim, veste da tua fortaleza. E lá embaixo, no versículo 2, ele fala, solta-te das cadeias de teu pescoço. Então, olha só como é realmente complicado. Mas aí nós temos aqui em Doutrina e Convênios a ajuda, né? No versículo 7 e 8, capítulo 113, uma escritura que diz assim, no versículo 7, perguntas de Elias, Egibe, qual o significado, Igbe, qual o significado da ordem dada no primeiro versículo do capítulo 52 de Isaías, que diz, veste da tua fortaleza, ó Sião. E a que povo se referia a Isaías? Então, assim, complementando essa escritura, Doutrina e Convênios, as revelações recebidas, diz o seguinte, referia-se àqueles a quem Deus chamaria nos últimos dias, que possuiriam o poder do sacerdócio para fazer Sião voltar e efetuar a redenção de Israel. Então, olha só o significado sobre veste da tua fortaleza, ó Sião. Então, essa fortaleza aí significa aqueles que possuiriam o poder do sacerdócio, que nada mais quando o homem é chamado para exercer todo o trabalho de Deus aqui na terra, como portador do sacerdócio, para poder realizar ordenanças e abençoar a vida das pessoas. Então, quando você se veste dessa sua fortaleza, ó Sião, como diz na escritura em Isaías, ele está se referindo a esses portadores do sacerdócio, para que eles possam vestir esse manto, né? Ele continua assim, e vestir a sua fortaleza é vestir-se da autoridade do sacerdócio, como eu disse, né? A qual ela, Sião, tem direito por linhagem, também para voltar ao poder que perdera. Então, aqui, mais uma vez esclarecendo aqui que é a autoridade do sacerdócio, você se vestir da sua fortaleza. E aí ele complementando o versículo 2, né? Ele fala assim, o que devemos entender por Sião soltando-se das cadeias de seu pescoço? No versículo 2, né? O que significa isso? E ele responde, devemos entender que os remanescentes dispersos são exortados a regressar ao Senhor, de quem se afastaram. Se o fizeram, o Senhor promete que lhes falará ou lhes dará revelações. Então, todos esses que Sião soltando-se das cadeias de seu pescoço, refere-se a esses que se dispersaram. E ele continua, as cadeias de seu pescoço são as maldições de Deus sobre ela, ou seja, os remanescentes de Israel em sua dispersão entre os gentios. Em terceiro Nef, 20, 30 a 33, a gente aprende um pouco mais, que fala assim, eis que chegará o dia em que a plenitude do meu evangelho lhes será pregada, e crerão em mim que eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, e orarão ao Pai em meu nome. Então suas sentinelas alçarão a voz e juntamente cantarão, porque verão olho a olho. Então o Pai os reunirá novamente e dar-lhes-á Jerusalém como terra de sua herança. Então aqui um pouco sobre o futuro brilhante, as bênçãos prometidas a todos os filhos de Abraão. Próximo tópico é Jesus Cristo tomou sobre si nossos pecados, nossas dores. Então nós sabemos que Jesus Cristo ele pagou pelos nossos pecados, tomou sobre si todos os pecados que a humanidade cometeria. Então, Isaías, ele profetiza e fala a respeito desse sacrifício expiatório de Jesus Cristo. No versículo 13 a 15, capítulo 52, diz, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista de ti, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Então aqui falando sobre Jesus Cristo, Isaías profetizando, e ele continua, e experimentado em padecimentos e como um de quem os homens escondiam, o rosto era desprezado, e não fizemos caso algum dele.
Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, Isaías profetizando aqui que o Filho de Deus, né, aquele que seria o escolhido, salvador, redentor da humanidade, que sofreria toda a expiação, né? Através da expiação ele sofreria aí por todos os pecados que a humanidade cometeria. Esse escolhido seria Jesus Cristo, que era o mais desprezado, o mais rejeitado dentre todos os homens. E ele fala assim, porém, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. No versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho, porém o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então aqui em cima está capítulo 53, na verdade é o versículo de 5 a 6, tá certo? Então que vocês possam considerar. E mais uma vez lembrando aqui o papel fundamental do sacrifício expiatório, né, do papel de Jesus Cristo, e por ele ter realizado esse sacrifício expiatório, pagando pelos pecados de toda a humanidade, fazendo recair sobre ele aí toda a iniquidade de cada um de nós. O próximo tópico é: Jesus deseja que voltemos à presença dele. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Será chamado o Deus de toda a terra. Então, aqui Isaías falando sobre o papel fundamental de Jesus Cristo nas nossas vidas, né? Que ele realmente deve ser o centro de nossas vidas. O próximo tópico: graças a Jesus Cristo podemos ter esperança. Então, você vê que Isaías, o ponto central aí dos ensinamentos de Isaías é a profecia a respeito do papel de Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor. O presidente Dieter F. Uchtdorf, ele ensinou: não importa o quanto nossa vida pareça completamente arruinada, não importa se nossos pecados sejam como a escarlata, se nossa amargura seja profunda, o quanto nosso coração esteja solitário, abandonado ou partido. Mesmo aqueles que estão sem esperança, que vivem no desespero, que traíram a confiança, que renegaram sua integridade ou que se afastaram de Deus, podem ser reconstruídos. Então, aqui, a esperança, né, que Isaías fala aqui nesse último tópico do Vem Segue-me, a esperança que nós podemos, cada um de nós, mesmo que nós tenhamos cometido, seja qual for o pecado ou o erro que nós cometemos na nossa vida, nós podemos ter esperança. E ele continua, o presidente Uchtdorf, falando: as alegres novas do Evangelho são estas. Graças ao plano eterno de felicidade proporcionado por nosso amoroso Pai Celestial e por meio do infinito sacrifício de Jesus, o Cristo, podemos não apenas ser redimidos de nosso estado decaído e restaurados à pureza, mas também transcender a imaginação mortal e tornar-nos herdeiros da vida eterna e participantes da indescritível glória de Deus. Então, nós não temos noção do que será, de todas as bênçãos que nós receberemos se nós perseverarmos, né, no caminho do Senhor, guardando os seus mandamentos. Então, Jesus Cristo, ele fez o papel dele e o que nós precisamos é fazer o nosso, é guardar os mandamentos, cumprir toda a lei e fazer a vontade de Deus. Como diz em Mateus 7:21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então, que nós possamos realmente fazer a vontade do Pai e assim poder estar preparados para entrar no seu reino e obter aí a vida eterna, juntamente com essa indescritível glória de Deus que Uchtdorf fala. E para finalizar, eu separei essa escritura em Isaías 56:5, que diz o seguinte: também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno,
darei a cada um deles que nunca se apagará. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre o que significa esse um nome eterno. Aqui ao lado está a imagem do templo, né? Quando ele fala que dará também uma casa, nós temos essa casa, nós temos os templos esparramados aí por todo o mundo para realizar as ordenanças e a obra aqui na terra, as obras de salvação, as obras relacionadas a tudo aquilo que é eterno. Então, eu deixo essa escritura aqui para que vocês possam lembrar da importância dessa escritura, que você possa ler, ponderar, orar sobre ela, o significado dela e a importância dessa escritura para cada um de nós. Que possamos entrar no reino, no templo de nosso Deus. Se você ainda não entrou, eu convido você a se preparar para que você possa entrar e realizar essas ordenanças e os convênios eternos de salvação. E assim você vai abrir todo o entendimento aí das escrituras, vão poder se abrir aí para que você possa entender o significado de cada uma delas. Bom, eu fico por aqui. Próxima aula é Isaías 58, 66. Um Redentor virá a Sião. Estudaremos os seguintes tópicos. O jejum traz bênçãos. Jesus também, né? O jejum traz bênçãos. Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Em sua segunda vinda, o Senhor criará céus novos e terra nova. Olha só o papel do Salvador aqui na sua segunda vinda, né? Nós vamos aprender sobre o significado de criar os céus novos e terra nova. E o último tópico é: o Senhor não nos deixa nas cinzas. Então, eu convido você a estudar, que esse será a última aula do livro de Isaías, é o capítulo 58 ao 66, na semana que vem. Muito obrigado a todos, eu convido você a compartilhar essa mensagem, deixa aqui o seu comentário aqui no final. Se você tem um testemunho sobre o papel do templo sagrado na sua vida, se você tem algum testemunho que você possa deixar escrito aqui para fortalecer aqueles que ainda não entraram, por favor, deixe aqui anotado o seu testemunho sobre o templo e sobre Jesus Cristo também, a importância de Jesus Cristo na sua vida. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a semana que vem.